Olá, pessoal. Está começando mais um GeaCast, o podcast que nasceu para descomplicar a gestão aquática. E hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante para toda a escola de natação e que é uma preocupação diária para o gestor, que é a manutenção. Mas nós vamos falar da manutenção como ferramenta estratégica, ou seja, como planejar essa manutenção, como colocar ela de uma forma com que você não precise de ficar o tempo todo na operação, porque como nós já falamos aqui em outros episódios, a hora do gestor é a hora mais cara. Então, como fazer essa administração? Né? Nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje, e por isso estamos aqui com Mauro Maniglia, que tem mais de 30 anos de experiência como gestor aquático, né? Bom dia a todos. Esse é um assunto bastante importante, né? Nós que estamos aqui na cidade interior de Minas Gerais, em Araxá, temos 5 unidades, então manutenção realmente é um problema, né? Que temos que lidar todos os dias, e esse é um assunto bem bacana que nós vamos compartilhar aqui algumas ações. Legal. Também estamos aqui com o Rafael Madormo, né, que também tem mais de 30 anos de experiência, né, Rafael? Nesse Se meio somar aquático. aqui, a gente dá quase um século de experiência. Você é o mais novinho nessa coisa. Então, a gente já teve aí escola de natação, academia, junto com a Sandra, por uns 25 anos. Mas a gente já atua nesse mercado há muito mais tempo. E hoje a gente trabalha para o mercado através do INAT, organizando eventos e algumas coisas que a maioria das pessoas já sabe. E esse assunto manutenção é um assunto fundamental, porém, ele tem que ter um olhar um pouco diferente na nossa opinião, porque às vezes a gente perde muito tempo apagando incêndio, quando na realidade, se a gente planejar, talvez esses incêndios sejam menores, né? É isso aí. A gente sabe também que a manutenção ela tá todo dia ali na cara do cliente, né? Então, a experiência do cliente depende muito da manutenção. Eu acho que todo gestor tem que ter isso em mente em primeiro lugar, porque aí depois você vai buscar realmente resolver essas soluções. Mas acho que a pergunta que vale US$ 1 milhão é realmente como você cuidar da manutenção, preocupar com a manutenção e não ficar fazendo a manutenção, né? Ou seja, não ficar na operação dela, porque a gente sabe que isso consome, dependendo do problema que você tem, ali a gente sabe, no ambiente de escola de natação, né? Sala de máquina, bomba, enfim, todas essas coisas, fora os detalhes, né, da sua academia. Então, se você ficar fazendo isso, você pode ficar o dia inteiro. Você não pode ser escravizado pela Exato. manutenção. Então, como não ser escravizado pela manutenção? Né? Eu acho que isso que a gente pode conversar hoje um pouquinho. Tudo bem, pessoal. Quando a gente começa a nossa operação, é tudo uma beleza, né? A sala de máquinas está uma beleza, as bombas, as paredes, as instalações, é tudo ótimo. Mas o nosso negócio passa muita gente, graças a Deus passa muita gente, né? E usa bastante. Isso quer dizer que vão aparecer os problemas, né? Isso é inevitável. Então, eu costumo sempre falar para todos lá dentro da academia, inclusive as ajudantes, né? Que as pessoas vão lá na academia 2 vezes por semana, normalmente, né? E para ela é aquele momento que é o importante, é o momento que ela está lá. Não interessa se é às 18h45 e já se passaram 250 pessoas lá, né? Quer dizer, o banheiro tem que estar no estado limpo, cheiroso, a recepcionista, a vendedora, a professora, a água, tudo tem que estar muito bacana, porque são aqueles 45 minutos que ela dedicou da vida para ir lá. Né? Então, independente se já passaram todas essas pessoas, o ambiente tem que estar preparado para ela lá naquele momento, que é o momento que nós vamos entregar o serviço. Né? E entregar o serviço, que é o professor que está lá dando a aula, ele tem outras tantas coisas que envolvem a experiência dessa pessoa e que a manutenção torna-se crucial. Então, chegar, está toda arrumada a recepção, as paredes, a parte da piscina, a água. Então, para tudo isso, todos que estão aqui nos ouvindo, se são proprietários, sabem a luta que é. Né? Então, imagina, em 30 anos que nós estamos aqui, que luta que é. Porque ninguém aqui acha que as coisas são fáceis, né? Porque manutenção é difícil. A solução que tem são
algumas, né? Então, por exemplo, se você tem mais de uma unidade, você pode ter uma pessoa dedicada, que é o nosso caso. Mas dentro da academia acontece tantos pequenos detalhes que essa pessoa dedicada também não é uma pessoa simples de achar. Não é verdade? Sim. Aí ele tem que ter algumas habilidades com hidráulica, com elétrica, ele tem que ter algumas habilidades de pintura, né? Quiçá de outras coisas que acontecem na academia. Tá tudo funcionando, chega no dia, você vai ligar alguma coisa e isso para, né? E o cliente não quer saber. Ele pegou o carro dele, ele foi lá, ele vai dedicar, aquilo ali teve um problema, né? Então, essa parte preventiva é muito importante, a parte de você conservar o seu ambiente, né? Porque muita gente passa, muita coisa suja, né? Porque não deixa de ser, nós não estamos falando aqui só de manutenção de máquinas e bombas, nós estamos falando também de pintura, estrutura, muita gente para pôr na mão, muita gente esbarrando, muita Desgaste coisa, natural, né? desgaste natural, né? E é a beleza do cenário, né? Que então você ter aquela pessoa específica já é uma saída muito boa, né? A gente fica sempre pensando, né, de mais um funcionário, mais um custo, etc. Mas quantas pessoas aqui, na hora que acontecem as coisas, né, tem dificuldade de achar alguém de pronto, né? Então esse é um desafio. Quanto custa isso, né? Porque quando você está na emergência, normalmente o custo é mais elevado, né? Você tem que tomar muito cuidado com isso também. Você vê bem, as pessoas específicas que nós temos muito problema, a academia de natação tem muito problema de hidráulica, porque as casas de máquinas também operam normalmente 24 horas por muito tempo. Então, problema de hidráulica, ele é recorrente. Problema elétrico também é recorrente. Elétrico não só um problema maior, mas são os seus chuveiros, a sua iluminação, as suas tomadas, o som. Então, vê bem, são duas partes muito fortes dentro da academia, além da pintura, né? Porque toda hora passando a mão na parede, complica. Então, cada um, lógico, tem a sua lista de profissionais do mercado que podem atender, porque também você não vai ter esse no seu corpo de funcionários. Sim. Mas é importante você ter uma sistemática de acompanhamento do funcionamento das coisas, elétricos, hidráulicos, de conservação em geral. Né? Mas aí... Não, pode falar. Não, aí eu só ia colocar assim, que às vezes, né, a gente sabe que todo mundo está acompanhando a gente aqui, cada um tem uma realidade diferente. Então, às vezes a pessoa, ou ela não consegue achar alguém que fique específico, que saiba todas essas coisas, né, de elétrica, de hidráulica e tudo mais, ou ela também não consegue investir aquele valor naquele momento. Mas mesmo que isso aconteça, é importante ela ter pelo menos alguém para supervisionar a manutenção, que às vezes não vai ser a pessoa que vai resolver tudo. E você também não precisa de contratar uma pessoa para isso. Né? Às vezes alguém que já é contratado da sua academia, né, em algum outro papel, mas você pode, né, por exemplo, bonificar essa pessoa para ela também ser a responsável ali por supervisionar a manutenção. Por quê? Porque a gente não fica só na operação quando a gente está lá, você mesmo arrumando alguma coisa. Sim, sim. Mas sim. você ficar supervisionando dá muito trabalho também, porque você tem que saber cada ponto e depois quem que vai consertar. E você tem que chamar essa pessoa, isso é uma gestão. Né? Então, ter alguém para supervisionar, também que tem uma tabelinha, né? Igual Uma planilha de acompanhamento, né? Uma planilha de acompanhamento. E também assim, ó, teve problema hidráulico, quem que eu chamo? Teve problema elétrico, quem que eu chamo? Então, se tiver alguém para fazer essa gestão, já vai tirar muito tempo de operação desse gestor e deixar ele na gestão. Sim, e isso que você está falando é importante. E é como se você tivesse um cardápio, né? Se acontecer tal problema, a quem eu recorro? Né? Qual é a ordem disso? Porque se você não tem isso, na hora, se é um problema mais sério, na hora da correria, você se perde. Então você tem que ter uma organização, e por isso que você fala que tem alguém que conheça ou que seja o responsável por isso. Porque tem vários problemas que podem acontecer. Às vezes acontecem problemas que todo mundo está vendo, só que não chega até o decisor, não chega até você.
Então, como é que você tem que ter uma organização que em todo mundo esteja atento aos detalhes de manutenção, mas que tenha que ter um responsável, porque se todo mundo é responsável, ninguém é responsável, o problema não vai ser resolvido. Então, todo mundo tem que ter o olhar, mas tem que ter alguém que vá chegar e tomar a ação e cobrar isso, né? Porque às vezes problemas muito simples que poderiam ser resolvidos de uma maneira simples, vai se arrastando e isso chega no cliente. E aí, chegou no cliente, a tua imagem, ela vai sendo desgastada, né? Então, a manutenção é algo tão sério, porém, ela tem que ser colocada no lugar dela. Ela não pode ocupar o seu tempo totalmente. Para isso você precisa se organizar, porque senão você fica, como eu falei no início, só apagando incêndio. Você tem que se estruturar para a manutenção. Então, manutenções periódicas, sim, tem que cumprir, tem que seguir os manuais que ninguém gosta de ler, dos equipamentos, tem que falar com os técnicos, tem que fazer o que é correto, porque nós temos, como brasileiros em geral, nós temos a grande característica de achar soluções próprias, quando na realidade essas soluções próprias às vezes estão indo contrário àquilo que está sendo dito. Então você não segue a manutenção de acordo, você passa dos prazos necessários, você não faz um processo preventivo recomendado, e aí isso vai estourar. Porque às vezes até resolve o problema momentaneamente. Exatamente. Mas você só protelou, né, um outro problema que pode ser ainda maior. Você vai ter que trabalhar de novo depois. Né? Exatamente. E eu acho que isso nada mais do que descentralizar a gestão, né? Porque você, como gestor, achar que tem que estar em todos os locais, né, e tomando todas as decisões, você vai ter grandes problemas, né? Então, eu acho que quando você descentraliza, a gestão é muito importante, porque, como eu citei aqui, né, a manutenção é uma gestão. Né, a gestão da manutenção. Sim, né? sim. Então você tem que gerir isso. Então ter alguém específico é muito mais fácil. Né? A gente fala isso porque, acho que no primeiro episódio a gente citou que a gente ia falar de erros e acertos aqui. Então já erramos diversas vezes, porque uma coisa que a gente estava conversando também ontem, né, que a comunicação é um problema para a manutenção. Que quando Sem você dúvida. só que toma a decisão, às vezes, e você só que manda arrumar as coisas, você só que Você faz as coisas. centraliza tudo. Exatamente. Aí quando você vai ver, tem um cliente reclamando porque tem 2 chuveiros estragados. A hora que você vai descobrir, esses chuveiros já estão estragados faz quase um mês e você não estava nem sabendo. Então, assim, olha o problema que está tendo Ou o às seu vezes você cliente está no de dia a férias, dia. estão te ligando nas férias porque Exato. não sabem como tomar aquela decisão que se tivesse lá. Olha, aconteceu isso, o passo é esse. Aconteceu isso, o passo é esse, a pessoa a ser contatada é essa, só me liguem se vocês não conseguirem resolver. Né? Então, Exato. quando você centraliza demais, você deixa de viver, inclusive, porque tudo você tem que resolver. E a manutenção é desgastante demais, ainda mais para quando você já planejou seu dia todo, fala assim, nossa, hoje eu tenho que fazer isso é muito importante, tal. A hora que você chega, Tem um você problema. vai descobrir que tem uma bomba que não está funcionando, que tem... sei lá, pode ser coisa simples também. Né? Você chega e tem uma torneira que está vazando. E aí você pensa, meu Deus, eu vou ter que desmarcar o compromisso que eu tinha e tal, porque tem uma torneira vazando e eu tenho que ir atrás do cara. Então, Ou problemas cotidianos, como a qualidade da água. sim. Né? A qualidade da água, não, só eu que mexo na água. Peraí, tudo bem. Mas se você não estiver lá, o que você faz? Como é que faz? Quais os passos? O que as pessoas têm que fazer? Né? A gente, na nossa academia no passado, quando a gente tinha, nós tínhamos a pessoa que cuidava, mas a Sandra que estava lá, a nossa coordenadora, todo mundo tinha ação caso tivesse algum problema. Tinha a pessoa específica, que era o Paulo. Olha, Paulo está com problema. Qual é o que nós vamos fazer? Não, às vezes nem chegava na gente, porque eles já tomavam ação. Porque se a gente centralizasse demais, a solução normalmente é mais demorada. Quanto mais centralizado, mais demorado para resolver. Porque se a pessoa está ali, tudo bem. Mas se ela não tiver? E normalmente você não vai estar, porque é sempre assim. Os problemas principais de uma escola de natação acontecem quando o dono não está lá, ou o gestor não está lá. E isso é uma delícia, né? Quando você vai descobrir que teve o problema, você nem ficou sabendo, ele já foi resolvido. Olha que beleza. Aí vai falar, precisamos acertar isso, precisamos acertar que aconteceu isso,
né? Ou então ele não conseguiu resolver, mas ele já tentou tudo. Você já ganhou tempo, porque você já tentou isso? Já tem. Então agora vamos correr atrás de outra coisa, porque se espera você para dar o primeiro passo, quanto ruim, tempo você já perdeu? O ruim é a recorrência, né? Porque a pessoa frequenta, sei lá, segunda e quarta, terça e quinta, é a grande maioria das academias. Então você foi segunda, o problema estava lá. Você voltou na quarta, o problema também estava lá, o mesmo problema, né? Então é a pessoa vivenciando 2 vezes ou até 3. Então isso aí é uma coisa ruim, desgastante para a academia, né? As pessoas entendem muitas coisas, porque, óbvio... Mas quando não é recorrente. Porque problema em máquinas, essas coisas podem ter, né? Nós temos uma diferença gigante da academia de fitness, de musculação, que basicamente você precisa de um som, tá operando bem, e os equipamentos não te dão esses sustos que realmente a gente tem na natação, né? Natação é uma coisa assim que a bomba estava ok, a bomba não tá, compromete a água. A água é o nosso ganha-pão. E também no fitness tem, por exemplo, aqui a gente tem 2 unidades de fitness e temos uma vantagem de ter um rapaz que ele mexe especificamente com equipamentos, né? Com manutenção de equipamentos. Então, isso é muito confortável, porque qualquer equipamento que estragar, a gente já sabe quem tem que mandar mensagem. E a velocidade de resposta também é essencial alta, nos dias né? de hoje, porque as pessoas hoje, elas têm aquele tempo, e se chega lá, você está com um problema uma vez, chega lá, está com problema de novo, ele olha, peraí, os caras não levam a sério, o meu tempo vale muito para eu ficar desperdiçando com relação a isso. Mas eu queria chamar a atenção só numa coisa que a gente falou no passado, num dos episódios que a gente já fez, não sei se você já assistiu, se não assistiu, recomendo que assista, que a gente fala sobre mentalidade. Então, o que a gente está falando aqui de manutenção é de uma mentalidade preventiva. A gente não está falando dos detalhes disso ou daquilo, mas se você tiver a mentalidade preventiva, isso vai te ajudar. Então, a prevenção ela é fundamental para que a gente tenha uma manutenção que te coloque num nível de conforto maior. Sempre vai ter problema. A vida é feita de problemas. Sim. Porém, quanto mais preparado você está para isso, menores são as consequências e isso não te traz tanta perturbação. Porque se você não tem essa preparação prévia, a sua vida é um caos. Porque escola de natação, a piscina é como um filho. Todo dia tem uma surpresa. Sim, todo dia vai ter alguma coisa. Feriado. É o final de semana, é o aquecimento, é a bomba que quebrou, não esquentou, o frio foi demais. Né? É o aquecimento a gás, é o aquecimento, sei lá, elétrico, e aí vai. Então, a prevenção é fundamental. E a mentalidade é o que a gente está chamando a atenção. Temos que ter uma mentalidade preventiva e colocar a manutenção no espaço devido dela, porque senão ela toma todo o seu dia e toda a sua vida, e aí você não pensa no seu negócio estrategicamente. Além disso, tem uma parte importante que a gente está falando desses problemas menores e tal, mas também tem os maiores, né? Então, por exemplo, muitas academias têm um aquecimento solar, né? E nós casamos com um problema, né? Que é o vazamento nas uniões das baterias de mangueiras, né, do solar. Então, vaza, aquilo compromete a estrutura do telhado, o telhado em si, se for metálico, a calha, né? Então, esse é um problema gigante que donos de academia no país inteiro têm, quiçá no mundo inteiro tem, né? E então você ter também um período do ano que você vai dar a sua manutenção nas estruturas, né, na pintura, tirar a corrosão, tem que ter uma parte do ano que você já sabe que vai fazer isso. Né? As placas fotovoltaicas, as limpezas que tem que ser feitas regularmente, senão você perde eficiência. Então, tudo isso, se você tiver programado, exatamente. Você faz um negócio muito mais efetivo. O teu negócio geralmente vai dar realmente vai dar o resultado esperado, porque às vezes as pessoas falam, não estou tendo retorno, mas se você está fazendo a manutenção adequada, porque às vezes as pessoas colocam e esquecem. Sim. E mesmo porque eu não sei se todas, só te cortando um pouquinho, estão assim dando férias, né? Na academia de natação, muitas academias fecham 2 semanas para férias agora em julho, no final do ano também fecham, nós não fechamos, mas enfim, muitas academias fecham. É nessa hora que não dá para pular,
Não dá para pular. Então você fala assim, tá até bom, esse ano eu não vou mexer, não. Com certeza tem alguma coisa para mexer. Na estrutura, na pintura. Então, se você para 15 dias, é a hora que você está com sossego para fazer ali dentro. Então, não pula isso. Não pula isso. E eu acho muito interessante quando a gente fala de mentalidade, porque assim, eu sou engenheiro de Minas. E não é porque você é mineiro, você é engenheiro. Não, não. É da mineração, né? Então, eu fiz 2 estágios na área, nunca trabalhei na área, né? Meu pai, engenheiro metalúrgico, já trabalhou 8 anos na área, ele sabe bem melhor isso. Mas a mentalidade de uma indústria é totalmente voltada para a manutenção preventiva, porque não tem eu acho que uma área, né, que eles pensam mais em como reduzir custos do que a indústria, porque Sim. isso depende diretamente, o lucro deles está diretamente voltado em quanto você vai diminuir o seu custo. Então, se eles fazem tanta manutenção preventiva, é porque é muito mais barato. Então, isso é muito importante, né? Porque você vai estar sempre fazendo aquela manutenção, porque, claro, lá, se eles tiverem um problema, eles vão parar a produção, né? Mas aqui, voltando para a nossa realidade, se a gente tiver problemas e não tiver já uma prevenção, um planejamento prévio, a gente pode ter problema grave, como por exemplo, estragou uma bomba, e a gente conversou sobre isso, né? E não tem uma bomba reserva. Assim, pode ser básico, né? Mas e aí? Você não tem uma bomba reserva, você pode não filtrar a sua piscina, você pode não aquecer a sua piscina, você pode parar a sua operação, porque a gente sabe que para arrumar uma bomba leva alguns dias. Se ela tiver conserto, né? Talvez você até tenha que comprar outra. Então, coisas básicas, né, no planejamento, como você ter uma bomba extra ou até mais de uma. E essa bomba extra, de vez em quando, você verificar se ela está em ordem. Exato. Porque o pessoal deixa parado lá e esquece. Exatamente. Porque você entra também na rotina do dia a dia, você esquece mesmo. Na hora que você vai ver lá, a união não é a mesma. Enfim, quando você tem uma bomba extra, você pode ter problemas. Imagina quando você não tem. Então, isso tudo a gente tem que pensar. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, normalmente a gente faz a manutenção quando a gente fecha. A gente fazia no final do ano. E por acaso, é a época mais difícil de fazer. A época mais cara de fazer. Pela porque mão de obra, né? É a mão de obra e tudo isso. Então, eu sei que às vezes é impossível, você tem que fazer nesse período. Mas tem manutenções que você pode fazer antes desse período. E as pessoas acumulam tudo isso. Então, deixe para fazer no final do ano, quando é mais caro, é mais difícil, aquilo que efetivamente você precisa da operação fechada. Sim, para o pessoal. Agora, as manutenções que você pode fazer num final de semana, como pintar a parede, como fazer algumas coisas, se você se programar, você vai fazendo ao longo do ano e você vai reduzir o custo no final do ano. Porque se você deixa tudo acumulado, como a gente vê vários locais, primeiro, você não consegue fazer em 15 dias. Se faz corrida. Então não deu, deixa para depois. Ou, se vai fazer, vai custar muito mais caro. Porque o material fica mais caro no final do ano. O arquiteto vai ficar mais caro no final do ano se você fazer um pintor, bombeiro, todo eletricista. Mundo. Porque é a época que as pessoas estão querendo descansar e elas aproveitam para cobrar um pouco mais. Então, até nisso, a sua programação durante o ano, se você vai fazendo as pequenas coisas que podem ser feitas em períodos ou durante a sua operação, seja no final de semana ou à noite ou em outro, te dá mais conforto e te custa menos no final do ano, que é o período que a maioria faz. Tem uma coisa importante também, que você está mencionando o custo efetivo, né, em reais. Sim. Mas tem o custo da experiência ruim do cliente, né? Esse aí... que a gente não tinha falado, mas você lembrou muito bem. Esse aí é o intangível, né? Porque isso que você está falando... E que atrapalha no resultado final. Total, porque esse aí aquele tá cara falando, que não vai continuar na sua academia. De R$200, de R$500, de R$2.000, custo efetivo, pagou. Agora, esse da experiência. Tem uma frase muito interessante do fundador do Walmart, que ele vai falando assim: se eu for numa padaria e for mal atendido, a atendente for grossa comigo, enfim, eu não vou chamar o gerente e reclamar, não vou falar nada para ela. Eu simplesmente nunca mais vou voltar. É isso. Se eu for na academia, tiver uma experiência ruim,
enfim, ia acontecer diversas outras coisas, eu não vou, às vezes eu não vou, a maioria das vezes, na verdade, eu não vou ficar reclamando. Eu simplesmente não volto mais. Por isso então esse é um grande Que problema. custo é esse? o nosso serviço ele é uma prestação de serviço contínua, certo? É uma aula atrás da outra, é um atendimento atrás do outro. E as pessoas criam um determinado nível de expectativa que vai sendo atendida. A partir do momento que você começa a falhar em detalhes de manutenção, o que vai acontecendo? Você vai criando um pontinho negativo. Se aquela pessoa é de reclamar e ela gosta de você, ela vai falar. Só que ela falou uma vez, falou 2 vezes. Na terceira, ela fala, tá começando, isso aqui já não é mais como era. Porque uma das coisas que a gente imagina é que a pessoa gosta de você, ela falou isso, ela sempre vai gostar de você. E não é assim. Vai deteriorando a relação. É uma relação. É. Então, se você não presta atenção nesses detalhes, por isso que eu falei que o Mauro chamou muito bem a atenção, que é o quanto a manutenção mal feita custa de uma forma que você não percebe, ou percebe se você acompanha, que é a perda de clientes. Né? Exatamente. Isso me fez lembrar quando a gente olha para aquela metodologia do NPS, né? Que é da pesquisa de satisfação, e você saber realmente se aquela pessoa é um fã da sua marca, é uma pessoa neutra ou é um detrator, né? Ou seja, o detrator que vai falar mal. E existe um entendimento no mercado de que é muito mais fácil o neutro deixar a sua empresa se você realmente é ativo na pesquisa de satisfação, né? Muito mais fácil o neutro deixar a sua empresa do que o detrator. Porque o detrator ele vai reclamar com você, ele está te dando nota ruim. E te dá a chance de você saber que ele está... Exato. Então Vai melhorar, né? Você pode abordar ele, perguntar o que ele está insatisfeito, ou então falar assim, olha, nós vamos tentar resolver. Muitas vezes a gente não consegue resolver o que o cara quer. Mas você fala para ele... Mas ele só quer ser ouvido. Você deu um retorno. Exatamente. E aí ele passa a virar mais fã da sua marca, porque você ouviu ele, porque você entendeu ele, porque você tentou resolver o problema. Agora o neutro não. O neutro ele tá caladinho. Se ele está insatisfeito, a próxima academia que abrir perto da casa dele, ou que for um pouco mais barata, ele vai te deixar e você nem vai saber por quê. Ele só vai parar de ir na sua academia. Ele é um invisível, né? Exato. Porque o detrator, ele tá com uma corneta ali, você tá percebendo. O neutro é aquele cara que tá ali, você não sabe nada, de repente ele desapareceu. Pessoal, nós sabemos, né, que essa luta que a gente tem na academia de natação, academias em geral, né, quando a gente vê que o nosso nível de renovação de planos, de mensalidades, ele vai cair aí na faixa de 60%, se for bom de serviço, 70%. É até difícil, né, ter nível de renovação mais alto que isso, né? Ou a evasão de 4%, 6%, 8%, 10%, nós estamos falando mais ou menos das mesmas coisas, né? As pessoas que, ao chegar o final do mês, o início do mês, vão pôr a mão no bolso e vão continuar pagando a mensalidade, vão renovar um plano, né? Isso é um desafio gigante para todo proprietário de academia. Nós, do setor aquático, não somos diferentes. E então, esse assunto que nós estamos abordando hoje, ele é fundamental. A entrega do serviço, que é a aula em si, o professor, o planejamento, a competência, o resultado da aula em si, é a entrega do que nós fazemos, né? Mas esse entorno, ele é tão valioso. O serviço agregado todo, né? Todo, né? E ele está cada vez mais aflorado na mente das pessoas. Porque você vai em inúmeros estabelecimentos, serviços, produtos, cada vez mais de alto padrão, tudo arrumado, tudo bacana. Chega na sua academia, ele espera isso também. Nós já falamos isso em outros episódios. Tudo concorre com tudo hoje em dia. Mas a manutenção... A régua subiu demais. Subiu né? demais. Exatamente. Então, aquela academia assim, assado de antigamente, nós já falamos isso. Fica esperto que as coisas estão todas muito aguçadas na mente das pessoas, né? E manutenção, no nosso caso, tem um peso gigante perto da entrega do serviço. Eu acho que quando a gente tem que olhar para a manutenção, a gente tem que mirar as melhores pessoas, né? Então, talvez alguns livros interessantes para as pessoas verem sobre isso os livros da Disney. Sim. Né? Então, tem aquele livro
Que é a mentalidade. Porque o que a gente está falando de mentalidade, né? Que é aquilo que a pessoa precisa incutir nela e na sua organização. Depois a gente vai falar um pouco sobre Exatamente. Então, tem um livro que é bem interessante, que chama O Jeito Disney de Encantar o Seu Cliente. E lá tem um capítulo, né? Ele é totalmente dedicado a falar sobre a magia do cenário. Então lá eles falam de diversas coisas, do quanto eles investem, o quanto eles acham importante o cenário, porque todos os pontos de contato que aquele cliente tem lá dentro da Disney, ele tem que ser perfeito. Então tem alguns... Tem um outro livro também que eu esqueci, que eles falam muitos detalhes também da Disney, que tem assim, tem alguns pontos lá que eles pintam toda noite, para que a pessoa chegue no outro dia lá, tá dourado, como se tivesse sido pintado ontem, mas foi mesmo. Foi mesmo. Então, assim, é incrível a mentalidade deles em relação à manutenção. Então, claro que é uma coisa absurda a Disney, tudo que eles fazem, mas a gente tem que mirar na lua, né? Porque se a gente errar, a gente vai estar nas estrelas. Então, é legal ter esse tipo de referência para entender até onde pode chegar a manutenção e o quanto ela é importante para a experiência do cliente. Porque na nossa cabeça, né? Para quem já foi na Disney, pegando o gancho aí do seu exemplo, para quem já foi na Disney e se impressiona absurdamente, é muito bacana a gente ter esse tipo de comparação. Na hora que você chegar na sua academia, como é que tá tudo? Os móveis, a pintura, as pessoas, né? Os uniformes, a água, o professor, tal. Então, o cenário é aquele. Agora, para aquilo acontecer, teve muita manutenção. Então, que é o nosso. Para finalizar, isso aqui a gente já está acabando, mas eu tive a possibilidade de ter uma experiência de entrar nos bastidores, efetivamente. Eu fiz um curso lá em que eu entrei no subterrâneo. Ah, que experiência. Legal, hein? Então você vê tudo em cima e tudo acontecendo inclusive, por baixo. Só um adendo, aquele livro que eu falei é Nos Bastidores da Disney, o outro. Então, e é incrível, é uma cidade embaixo e que tudo acontece, mas tudo é feito para que não se perceba toda a operação que existe. E no fundo, a gente sabe que guardadas as devidas proporções, nós também temos que, para gerar uma melhor experiência para o nosso cliente, aparecer muito menos a questão da manutenção, ele tem que perceber muito pouco. Se ele não está percebendo, é porque as coisas estão indo bem. Esse é o ponto. Isso aí. Legal. Bom, eu acho que o assunto estava muito legal, né? Dava para conversar muito tempo sobre isso, mas a ideia do nosso podcast é exatamente o gestor aquático que está ali corrido no dia a dia, né? Ele possa tirar meia horinha, 40 minutos ali para ouvir o que a gente tem para falar e talvez na mesma hora, logo depois que ouviu, ele já melhorar um pouco a operação dele e despertar alguma coisa diferente. Exatamente. Esse é o nosso objetivo. Então, algum recado final, pessoal? Não. Obrigado, acho que isso foi aí, muito bom o papo. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu.